estava falando, daquilo que Jesus estava entregando ali para aquele povo, naquele lugar. E veja bem, Marta, ela olha para Maria sentada, ela olha para Maria parada, sem fazer nada, e com visita em casa, e fica preocupada, e fica até com raiva. Mas por que Maria está parada e eu estou arrumando a casa sozinha? Porque eu estou com os afazeres domésticos simplesmente sozinha, enquanto Maria está parada. E ela indaga Jesus: Jesus, você não vai falar nada com Maria? Só que Jesus, ele vai virar e vai falar com Marta: Marta, você está ansiosa, você está fatigada. E é nisso que eu quero abrir um parêntese para trazer para os nossos dias de hoje. Amados, nós estamos vivendo momentos agora nós vivemos muitos estímulos. É o telefone, é a televisão, é trabalho, é família. São várias coisas para nos deixar ansiosos. São várias coisas para tirar nós do foco, para nos distrair. E é nesse momento de distração que o inimigo ele trabalha. Por quê? Porque o inimigo ele descobriu que quando um crente está distraído, tem terreno para ele agir. O inimigo descobriu que ele, quando encontra um crente distraído, um crente ansioso, é um terreno fértil para ele jogar a sua erva daninha, para ele plantar o seu joio. E é por isso que quando Jesus ele vira para Marta e fala: Marta, você está fatigada, você está ansiosa. Jesus está falando para ela: Marta, toma cuidado, Marta. Esse caminho que você está indo, esse caminho que você está trilhando, vai, aleluia, te levar para a perdição, Marta. Toma cuidado, você está ansiosa com os afazeres da vida. Meu Deus. E aí eu me lembro de Jesus falando com aquela multidão, porque a multidão achava que Jesus ia vir para estabelecer um reino terreno. A multidão achava que Jesus ia vir, ia tirar Israel do Império Romano, ia, aleluia, se declarar rei, e Israel ia reinar. Só que não. Jesus, o reino dele não era desse século. Jesus ele veio para estabelecer o reino dos céus. E quando aquele povo pergunta para Jesus: Jesus, o Senhor vai se estabelecer rei sobre nós? Jesus fala: não, o meu reino não é terreno. O meu reino não é, aleluia, sobre essa terra. O meu reino é espiritual. E veja bem, o inimigo, quando ele consegue fazer a gente sair do mundo espiritual e viver só no mundo físico, no mundo material, ele vê um terreno fértil para tirar o nosso foco, para tirar a nossa presença do Senhor. E essa é uma das maiores estratégias do adversário da nossa alma, é fazer com que nós vivamos só no mundo material, no mundo físico. Uma das maiores estratégias do inimigo hoje, no século XXI, é fazer você viver só no mundo material. É preocupar com a coisa de água, preocupar com a coisa de luz, preocupar com mandar menino para a escola, preocupar com o serviço, preocupar com aquilo, preocupar com aquilo outro. E as coisas de Deus vai sendo postergadas. É verdade. Você acorda cedo, tem que fazer café rápido para ir para o serviço, para ir para a escola, não consegue fazer uma oração matinal, não consegue ler uma palavra, e o inimigo ele vai agindo. Eu entendo, irmão, que a nossa vida ela é corrida, sim. Mas é nesses detalhes que a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais. É nesses detalhes que a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque quando a gente deixa brecha, o inimigo ele entra. Eu me lembro muito bem que quando Neemias ele estava reedificando os muros de Jerusalém, Neemias ele vai virar para os pedreiros e vai falar assim: olha aqui, é o seguinte, eu não quero que vocês deixem brecha. Vocês vão construir esse muro e não vai deixar brecha. Eu quero que o muro seja perfeito, sem nenhuma brecha. Por quê? Porque pela brecha o inimigo ele via o que ele poderia fazer. Pela brecha o inimigo ele olhava qual estratégia ele poderia montar para atingir. É por isso que Neemias falou: constrói e não deixa brecha. E nós estamos vivendo dias na terra a qual o inimigo ele tem trabalhado e ele tem contado brechas nas nossas vidas. E
Vivemos num mundo capitalizado, num mundo que, se for olhar bem, a gente não para nem para dormir. Hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade. Meu cérebro é tão agitado que, para mim dormir, eu durmo pensando várias coisas, acordo já pensando várias coisas, que amanhã eu tenho que fazer isso, que semana que vem está aquilo, que mês que vem está aquilo outro. E a vida da gente vai ficando ansiosa, vai ficando acelerada, vai ficando mecânica. E a nossa vida espiritual vai só ficando de escanteio. E é por isso que Jesus ele dá esse alerta para Marta. E nessa noite eu quero que você faça uma alta análise da sua vida. Nós devemos nos autoanalisar e ver: será que nós temos sido Marta ou será que nós temos sido como Maria na presença de Jesus? Às vezes a gente vem para o culto, irmão, mas a gente vem com a nossa mente carregada. Às vezes a gente está aqui, mas a nossa mente está lá. E aquele momento que você está como Maria na presença do Senhor, então tudo aquilo que aflige o seu coração, que aflige a sua mente, você tem que deixar de lado. Quando você entra na casa do Senhor, ou quando você dobra o seu joelho na sua casa, quando você abre a palavra do Senhor para meditar, esqueça tudo aquilo que tem afligido o seu coração. Esqueça tudo aquilo que tem te deixado ansioso, porque você está fazendo a melhor parte. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Jesus fala: Marta, você está ansiosa, você está fadigada, porém Maria, aleluias, Maria está escolhendo a melhor parte. Maria está valorizando o momento comigo. Isso podemos dizer que nunca mais aconteceria na vida de Maria. Nunca mais ela teria essa chance de estar frente a frente com o Mestre. Ela estava usufruindo deste momento que ela tinha. E esse momento é precioso. Aleluia, Jesus. Só que o inimigo da nossa alma, o adversário da nossa alma, ele distorce as coisas. E ele quer fazer com que nós tratamos esse momento como qualquer outro. O adversário da nossa alma, ele quer fazer com que a gente trate para o culto como só mais um dia. Como ler a Bíblia, como se você estivesse lendo uma história em quadrinhos. Quando você ajoelha para orar, como se você estivesse simplesmente conversando com um parceiro. O inimigo, ele distorce as coisas, irmãos. Ele quer distorcer as coisas para nos fazer ficar bravos. Ele quer nos fazer, aleluia, distorcer as coisas para a gente tratar tudo como algo comum. Marta estava tratando aquilo como algo comum. E às vezes a gente pensa: vou no culto domingo, vou no culto quarta, vou abrir, vou ler um capítulo por dia, vou orar 5 minutos e está bom. Aí aquilo entra no modo mecânico. Entra no modo que você vai fazer aquilo de forma inconsciente, porque você já está acostumado. Só que quando se trata da presença de Jesus, quando se trata da presença dele, não pode ser mecânico. Tem que ser valorizado. Aleluia. Tem que ser reverenciado, aleluia. Porque eu entendo que muitas pessoas queriam ter a oportunidade que você tem. Eu entendo que muitas pessoas queriam ter a oportunidade que eu tenho, que nós temos. Tem pessoas, irmãos, que nesse exato momento está embaixo da ponte, mas não tem forças para sair de lá. Tem pessoas que nesse exato momento está no leito de hospital, queria estar aqui, mas não pode porque não tem forças de sair de lá. Tem pessoas que eu conheço que falam assim: Jones, meu maior sonho era saber ler para mim, ler a Bíblia, mas eu não sei, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade. Tem pessoas que falam para mim assim: Jones, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não entendo nada, caralho. E a gente tem as oportunidades que a vida nos dá e a gente deixa passar. Talvez a gente olhe para as coisas que acontecem na nossa vida e a gente deixa ser levado.
também. Porque a palavra de Deus, ela é como um canal que desce aqui por mim, vai para vocês. Então, tudo que eu falo está edificando primeiro a minha vida. É tempo da gente refletir qual o caminho a gente tem trilhado. É tempo da gente refletir o que a gente tem feito na nossa vida. Porque a nossa vida, irmão, ela é feita de escolha, ela é feita de decisão. Ou você decide viver uma vida como Marta, ou você decide viver uma vida como Maria. Aleluia. Jesus estava na casa de Marta, estava. Jesus estava na casa de Maria, estava. Estava na casa das duas, estava na presença das duas. Só que a decisão como cada uma recebeu Jesus foi diferente. Já imaginou se chega alguém em alguma visita na sua casa e ao invés de você dar atenção para ela, você ir lá preparar um café, servir um pão, servir um biscoito, seja o que for, um suco ou até uma água, você vai pegar e vai começar a varrer, passar pano, lavar banheiro? Como essa visita vai se sentir? Ou sendo você a visita, como você se sentiria no lugar? Totalmente desconfortável, correto? Então é sobre isso que eu estou falando. Nós devemos saber valorizar a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós não podemos deixar as distrações do mundo tirar o nosso foco. Aleluia. Porque quando as distrações do mundo tiram o nosso foco, a gente fica fraco espiritual. E quando a gente fica fraco espiritual, o inimigo ele deita e rola na nossa vida. E você ter sucesso, você alcançar coisas, não significa você ter bens material. Significa você ter uma vida espiritual sólida na presença do Senhor. E há 2 cultos atrás, tem sido ministrado aqui sobre Davi. O Pedro ministrou sobre Davi, o pastor Guilherme também ministrou sobre Davi. E eu, vendo a vida de Davi, eu entendo que Davi ele tinha vários afazeres. Davi ele tinha várias coisas para serem executadas, ele era rei de Israel. Só que a Bíblia diz que mesmo ele tendo todas as suas ocupações, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Independente das circunstâncias que ele passava, até mesmo episódios de pecado, Davi ele permaneceu sendo um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. E como nós estamos num culto de batalha espiritual, irmãos, batalha espiritual é uma batalha que acontece no mundo invisível. Batalha espiritual é uma batalha que acontece no mundo que os seus olhos físicos não podem ver. A batalha espiritual, irmãos, é como no livro de Daniel, capítulo 9, ou nesse capítulo 9 ou capítulo 10, se não me falha a memória. Quando Daniel ele estava orando, buscando uma resposta de Deus, a Bíblia diz que Deus envia um anjo. Só que quando esse anjo ele desce para vir ao encontro de Daniel com a resposta, a Bíblia diz que alguns demônios param esse anjo no ar. E acontece uma peleja no ar, irmãos, no mundo espiritual. E ali esse anjo estava com a resposta de Daniel, só que tinha demônios impedindo este anjo de chegar até Daniel com a resposta. A Bíblia diz que a batalha foi reída no céu. Só que Daniel ele não parou de orar. E quando Daniel ele mais orava, a batalha mais era reída. E chega um momento que esse anjo vence essa batalha espiritual. E vem com uma resposta para Daniel. O que eu quero dizer para você nessa noite, para nós, é que o mundo espiritual, irmãos, a gente não vê, mas ele é real, ele existe. Neste momento você não vê, mas acima, no mundo espiritual, está tendo uma batalha. Você acha que o inimigo está feliz de ver você na presença do Senhor? Não. Você acha que o inimigo ele está alegre de ver você servindo ao Senhor? Não, pelo contrário. No mundo espiritual ele está armando ciladas para te tirar da presença do Senhor. No mundo espiritual ele está armando estratégias para te tirar da presença do Senhor. No mundo espiritual ele está montando, aleluia, artifícios para te tirar da presença do Senhor.
E é por isso, aleluia, que eu quero te convidar nessa noite a ser como Maria. Que quando Jesus ele está presente, você está sendo revestido por ele. O mundo espiritual, irmão, você não luta com espada, você não luta com arma, você não luta com as armas da terra. O mundo espiritual, você luta com arma espiritual. Aleluia. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, eu creio que Jesus estava armando Maria naquele momento de batalhas que ela não conseguia vencer. Aleluia, Jesus. Eu creio que enquanto Maria estava ali aos pés de Jesus, Jesus estava ungindo a vida de Maria, porque Jesus vai virar para ela e vai dizer que ela escolheu a boa parte que não seria tirada dela. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite eu creio que o Senhor ele está te revestindo de algo que não pode ser tirado de você. Aleluia. Talvez você está cansado de servir ao Senhor, porque a gente cansa às vezes. Ninguém é de ferro, irmãos. Ninguém é de ferro. A Bíblia diz que Elias chega um momento da vida dele que ele está triste, entra em depressão e ele foge para a caverna. Ele fica na caverna por quê? Porque Jezabel queria matar ele. Só que a Bíblia diz que Deus vai ir até Elias naquela caverna com uma brisa suave, aleluias. E vai dizer para Elias: Elias, come desse pão e bebe dessa água, porque é longa a sua caminhada, aleluias. Poderoso é o nome do Senhor Jesus. E nessa noite tem pão e tem água espiritual para a sua vida aqui neste lugar. Alabarachuri, candarabaia, sandarabachuri. O inimigo até pensou que ia te parar, o inimigo até pensou que ia vencer você no mundo espiritual, irmão. Mas eu creio, aleluia. Eu tenho fé que o Senhor ele nos reveste, aleluia. Essa campanha tem 12 dias. Cada dia representa